o Web Rádio Fraterno. Está iniciando o programa Cuscuz com Espiritismo, um programa jovem feito para jovens, palestras, estudos e muitas informações. Você não vai ficar de fora, vai? Apoio Cultural, Centro Espírita Lar dos Humildes e o Web Rádio Fraterno. Salve, salve, nação cuscuzeira! Gente, que noite linda neste 26 de junho de 2025, nossa última quinta-feira do mês de junho, nessa semaninha puxadinho São João e São Pedro, daquele jeito que a gente gosta. E nada melhor a gente estar com o coração aberto, repleto de amor e gratidão por mais uma quinta-feira com o nosso Cuscuz com o Espiritismo. E bora fazer a nossa prece inicial? Bora que bora! Vamos chamar ele, o vovô do nosso Totone, André, para a nossa prece inicial. Olá, boa noite, meus queridos amigos e ouvintes. Vamos, nesse momento, serenar nossos pensamentos, acalmar nossos corações, nos conectar com nosso mestre, modelo e guia, Jesus, agradecendo a Ele por mais essa semana, por mais esse momento em que podemos nos encontrar aqui para participar de mais um programa, de mais um momento de aprendizado. Que a espiritualidade amiga possa estar ao nosso lado e ao lado da nossa irmã Iraci, inspirando a trazer para nós a mensagem do Divino Mestre. Que assim seja. Que assim seja. Agora, cadê ele? Cadê ele? Nosso DJ JP. Solta o som. Música, informação, divulgação, palestras, mensagens, tudo no seu lugar. Web Rádio Fraterno. Devido às paixões terrenas que nos afastam da estrada, a caminho do amor, da paz e da fraternidade, todos juntos sem temor, semeando a caridade. Vamos, vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos juntos, jovens, construindo o universo. Pro futuro melhorar, precisamos dar as mãos, trabalhando sem parar, ajudando a cada irmão. Que seja a humildade o instrumento das mocidades. Essa é nossa missão, que nos leva à perfeição. Vamos, vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos juntos, jovens, construindo o universo. Vamos, vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos juntos, jovens, construindo o universo. Vamos, vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos juntos, jovens, construindo o universo. Vamos, vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos juntos, jovens.
Eita, reggae bom, menino. Vamos iniciando nossa noite com muita alegria mesmo, com o coração repleto de luz, porque pense na quinta-feira bonita. E eu tô daquele jeito. A minha bota já desmanchou nesse arrastapé, nesse São João. Fogueira, não deu nem para pular. Pois não dava para pular fogueira, senão eu ia me lembrar de quando eu era bruxa, gente. Então, vamos que vamos. Fazer o quê? Iniciar nossa noite com o coração repleto de luz e gratidão. Pega tua cubuca de cuscuz, tua água fluidificada. Ah, mas eu não tenho. Menino, pega teu salgadinho de milho aí, teu chilito, que vai ficar aqui tudo reunido, junto e misturado, fazendo esse cuscuz acontecer daquele jeito. E vamos receber com muita alegria e gratidão ela que mora em nossos corações. Ave Maria, essa mulher, quando diz assim, diga, reforma íntima, cadê a reforma íntima? Ela é a nossa Dora Aventureira, a nossa querida Iraci, que irá apresentar o tema, o problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis. Fun fact, eu pensava assim, quando eu tiver filhos, eu vou botar o nome do menino, se for menino, Leon, e se for menina, Leona, porque Leona tem aquele impacto, né? Vamos que vamos, Iraci, seja muito bem-vinda. Boa noite para quem está escutando à noite. Bom dia para quem escutará durante o dia e boa tarde para quem vai escutar à tarde. Paloma, é muito interessante. Leon Denis, né? Não sei se vocês sabem quem é Leon Denis, né? Ele é francês, nasceu em 1º de janeiro de 1846. Ele, com 18 anos, ele conheceu o Livro dos Espíritos e ficou fascinado. Ele disse que mudou a vida dele quando ele conheceu o Livro dos Espíritos, e aí ele encampou o Espiritismo. E, segundo informações, né, ele seria o plano B. Caso Kardec não desse conta. Tanto é que ele veio bem depois de Kardec, em 46, certo? E uns 20 anos depois, o Kardec desencarnou. Então, desencarne de Kardec, ele devia estar com 21 anos, aproximadamente. E ele foi até 12 de abril de 1927. Então, ele teve uma vida bem longa, certo? E foi muito produtivo. Muitos livros, certo? Depois da morte, Porquê da Vida, Cristianismo e Espiritismo, O Grande Enigma, No Invisível, O Além e os Sobreviventes do Ser, Joana d'Arc, Médium, e esse que é o problema do ser, do destino e da dor. E é um livro muito interessante, esse livro, porque ele aborda a pessoa, o ser, né? Então, ele vai do início da formação do ser, passa pela pluralidade de vidas, processo reencarnatório, e com isso se explica a questão da dor, certo? Então, ele viaja sobre as explicações e ele fala muito em questões que estão no Livro dos Espíritos, certo? E eu vou tentar fazer um pequeno resumo, e que não é resumo, é dar opinião a respeito, né? A primeira parte é muito filosófica, que é o problema do ser. Então, ele aborda aí, Françoise, questões filosóficas da existência do ser, sabe? Eu peguei alguns trechos, porque é complicado você falar, porque esse livro ele tem 3 partes, como o nome já diz: o problema do ser, o problema do destino, e a terceira parte é o tema As Potências da Alma, que aí ele trata da questão da dor, mas ele também trata da questão do amor, certo? Que a gente vai tentar discorrer nessa caminhada. Então, a primeira parte bem interessante que ele coloca no primeiro capítulo dele é sobre a evolução do pensamento. E ele começa essa evolução do pensamento dizendo o seguinte: uma lei, já o dissemos,
rege a evolução do pensamento, como a evolução física dos seres, dos mundos, a compreensão do universo, a compreensão do universo se desenvolve com o progresso do espírito humano. Então, ele começa esse capítulo falando sobre a evolução do pensamento enquanto pensamento humano. E ele trata ele vai tratar da ciência, tá certo? E vai colocar algumas questões sobre a ciência alargar os nossos conhecimentos, a nossa mente, mas também tratar da questão moral. Ele não trata só do ser físico, mas do ser integral, certo? E mais adiante que ele coloca que o problema do ser, quando ele vai entrar na questão do ser da pessoa, penso, logo existo, né? Ele diz, o primeiro problema que se expressa ao pensamento é o do próprio pensamento, ou seja, antes de ser pensante, é isso para todos o assunto capital. É a questão do pensamento. Nós somos o que pensamos. E ele trata dessas questões. Ele vai lá fundo dizer que a primeira coisa do pensamento é nós pensarmos. Sabe? E os filósofos que me ajudem aí a ver como assim, como é legal, como ele coloca, de, poxa, eu sou um ser pensante, mas a primeira coisa que eu sou, porque eu sou pensante, é porque eu penso. Sabe? É a história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, ele faz essa questão, ele leva a pessoa a começar a meditar sobre os motivos da existência. Certo? Os motivos pelo qual você está aqui. Por que você está aqui nesse planeta, ou qualquer um outro, certo? Da vida. E aí eu vou mais adiante, porque se eu for discorrer de todos os capítulos, porque são muitos, eu vou tentar trazer um pouquinho de cada capítulo para vocês lerem depois o livro. Eu não estou falando integralmente das coisas, porque eu estou dando só um spoiler do que seja o livro. Que nós tínhamos lá no Lar dos Humildes um evento chamado Chá com Letrinhas, onde as pessoas apresentavam o livro para os outros, para fazerem com que a pessoa tivesse a curiosidade de ler o livro, que eu acho que vocês já leram, é um livro bem interessante. E no capítulo 4, ele fala sobre a personalidade integral. Personalidade integral. E ele começa o título dizendo o seguinte: a consciência, o eu, é o centro do ser, a própria essência da personalidade. Então, ele começa a discorrer, e ele fala aqui nesse capítulo, de você, do ser, sabe? Que é o centro, que a sua personalidade é que lhe define. Então, e essa personalidade, ele vai falando sobre como nós refletimos isso, certo? Como nós refletimos quem nós somos nas nossas ações, nos nossos pensamentos, sabe? E ele discorre sobre isso, sobre como é importante pensar bem e ser bem, ser uma pessoa de bem, para que isso influencie não só a nossa vida, como as dos outros. É bem interessante essa coisa da personalidade integral. Ele não fala de pedaços, ele fala do ser inteiro. E o que é o ser inteiro? É só alma? Não. É também espírito. E logo adiante, no coisa, ele vai falar da alma e do sono, dos sonhos. E como isso é? Porque o sono é quando o seu corpo está aqui inerte,
e seu espírito, da sua alma, ele sai. E tem contato com o mundo espiritual, certo? E o sonho é exatamente o que você faz lá, mas muitas vezes a gente não lembra, porque não é importante que se lembre. Só uma visão turva do que seja, certo? Do que sejam os acontecimentos. E como ele é importante para o nosso corpo. Né? Eu espero que não esteja... É porque não dá para ser tão... E aí eu pulo para o capítulo 8, que trata estados vibratórios da alma, e ele trata da questão da memória. Da memória, não só a questão da memória atual, mas as memórias pretéritas, que como é importante não lembrar. Certo? Ele diz, a vida é uma vibração imensa que enche o universo, cujo foco está em Deus. Cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que é onde variar, aumentar de amplitude e intensidade, consoante o grau de elevação do ser. Esse fato pode ser verificado experimentalmente. Então, nós, certo? Vibramos. Tem um livro muito interessante, que é do André Luiz, que trata de mecanismo da mediunidade, que ele trata da questão do pensamento e da vibração. Quanto mais você, e ele fala aqui, quanto mais você tem elevação espiritual, mais o seu padrão vibratório é elevado. Então, é diretamente proporcional a vibração, a nossa vibração, com a nossa elevação. Certo? E aí ele trata disso, os estados vibratórios da alma. E ele vai falar, discorrer, certo? Sobre a beleza disso, principalmente dos espíritos que têm, das pessoas que têm uma elevação espiritual. Certo? E ele trata dessa questão, mas aí nesse mesmo, no seguinte, que é no 9, e ele vai tratar da evolução, que é evolução e finalidades da alma. E nesse eu quero me deter um pouquinho, porque ele trata da questão da evolução da espécie humana na Terra. Certo? E ele fala de uma coisa muito interessante, que aí muitas vezes a pessoa não entende, mas que na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda. Conhece, pois, e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar de acordo com a vontade humana, com as leis eternas. Então, ele coloca aqui, ele tenta fazer um resumão do que seja o processo evolutivo do homem. Certo? Como é que acontece esse processo evolutivo? Planta, a gente já foi planta? Todos tiveram um ancestral, certo? Biológico, vegetal. Todos nós. Como é que o homem surgiu? Aí, a Terra, naquele caldeirão, há uns 200 milhões de anos, talvez um pouco mais, começaram umas... Não, é muito mais que isso. Né? Porque de número, às vezes, a Terra começou a se resfriar, começou o líquido, começaram a matéria inorgânica, começou a surgir, as primeiras matérias, e aconteceu, através de eletricidade, surgiram os primeiros seres orgânicos.
unicelulares. Que esses seres tinham vida, certo? E esses seres unicelulares eram vegetais. Depois surgiu, isso aí está no Livro dos Espíritos, um ser transitório, que era vegetal e animal ao mesmo tempo. E aí as correntes, a evolução foi surgindo, foram criando os animais, tudo começou na água. E depois de muitas, surgiram os hominídeos, surgiram os mamíferos, depois surgiram os hominídeos, e desses hominídeos saiu o ser humano. E aí a gente vai discorrer, mas ele fez só uma pequena passagem comentando isso, certo? Comentando. E isso é interessante quando a Bíblia diz que o homem veio do barro. Por incrível que pareça, nós viemos da matéria inorgânica inicialmente, que se juntou. Por isso que o nosso corpo tem vários minerais, porque nós temos uma parte da terra. Barro é terra, não é? Dos primeiros que aí surgiu. Então, é bem interessante, certo? Pode-se dar uma nova sanção, ensina-nos como o corpo humano pode derivar de uma forma inferior pela seleção natural, mas nos mostra também que possuímos faculdades intelectuais. Então, ele fala da questão da teoria da evolução, certo? Que nós evoluímos, sabe? Ele fala da questão mais... Nesse capítulo, ele fala da questão mais científica em relação à evolução física do homem, certo? Fala da matéria. É bem interessante esse capítulo, que não dá para se deter muito a ele, porque tem outros. Logo em seguida, ele vai falar sobre a morte. Primeiro, ele fala da vida, da sua criação. Aí veio o quê? No capítulo 10, a morte. Mas a morte do corpo físico. E aí, na primeira linha desse capítulo, ele diz: a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil, que já não proporciona a vida em condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Então, a morte, ele coloca na questão real, que é a morte do corpo. Somente isso. E ele vai discorrer sobre a morte, certo? Dando exemplos e falando sobre a questão da morte. E no capítulo 11, ele fala a vida no além. Então, como vocês viram, ele discorre da problema existencial, depois ele vai falar sobre a criação, o ser. Depois ele vai falar sobre a morte, e ele vai falar agora, no 11º capítulo, sobre a vida no além. Onde ele traz que o ser humano, dissemos, pertence desde essa vida a dois mundos. Logo ele coloca a dois mundos, que é o corpo físico está ligado ao mundo material, certo? Que é o visível, e o corpo fluídico ao invisível, ou seja, ao mundo espiritual. E ele coloca aqui o corpo fluídico como se fora perispírito, enquanto corpo. Porque a alma ela não tem uma forma. O espírito não tem uma forma. O que nos dá forma ao espírito é o nosso perispírito, certo? Que é essa formação fluídica que ele coloca. E aí ele vai discorrer sobre essa questão da vida além, a vida no além. Ele vai falar sobre a ciência, como é visto essa vida, certo?
no passar do tempo, foi acreditada como seria essa vida no além. Então, como vocês devem estar observando, e toda uma cronologia, as coisas vão escalando para um conhecimento maior. Ele começa lá no pensamento, aí vem, fala do corpo físico, fala da morte e fala na vida no além. Então, com esse capítulo, 11º, ele termina a primeira parte do livro, que é o problema do ser. Né? Ele aborda o ser integral, como corpo e espírito. Corpo material, vida material e vida espiritual, que são juntos. Certo? O corpo só existe porque existe o espírito. Certo? Aí ele vai falar da questão, problema do destino. E aí ele vai tratar no primeiro capítulo desse, que é o capítulo 13, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Então ele vai tratar disso, desse capítulo, que vai ser muito interessante, que ele começa o capítulo dizendo o seguinte: a alma, depois de resistir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado, renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama de sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que hão de lhe facilitar a ascensão, acelerar a marcha para frente. Isso é o primeiro parágrafo dessa segunda parte e do capítulo 13, que trata da questão da reencarnação. Então, você viu vida no além, e interessante, por que o problema do destino, né? Está intrinsecamente ligado à sucessão de nossas vidas. E ele coloca logo no primeiro parágrafo essa questão, porque tudo está relacionado com a questão da evolução, da nossa evolução. E que renascer, adquirir novas habilidades, pagar as nossas dívidas, certo? E ele trata também de várias questões sobre essa reencarnação, sobre esse processo das nossas vidas, certo? E ele fala aqui no meio desse capítulo o seguinte: o destino do ser não é mais do que o desenvolvimento através das idades, da longa série de causas e efeitos geradas por seus atos. Então, ele diz que nós somos o que nós fizemos no verão anterior, certo? No verão passado. Então, nós somos o resultado de todas as nossas ações, boas ou más. E que nós temos que resolver isso. E é aqui, no plano material, que a gente tem essa função de reconciliação, de crescimento, principalmente o crescimento moral, certo? Mas também o crescimento intelectual. Então, ele coloca isso. Às vezes, germina em nós até momento favorável de desabrocharem. Então, as coisas têm o seu tempo e a sua hora. E ele coloca isso. Para vocês verem como ele, nesse livro, ele fala discorre sobre o entendimento do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Gênesis, certo? Na obra.
Esse livro ele foi lançado em 1900 e... Deixa eu ver aqui quando é que foi. 1910, se não me engano. Foi a... Então, em 1908, lá em Paris, ele lançou esse livro aqui. Não sei se eu tinha falado. Então, no início do século passado, ele colocava essas questões servindo de apoio, de entendimento do Livro dos Espíritos. Certo? Isso aqui foi obra dele, não foi psicografada. Vale ressaltar isso, certo? E ele coloca mais, ó. O presente tem a sua explicação no passado. Foi preciso uma série de renascimentos terrestres para que o homem conquistasse a posição que atualmente ocupa. E não parece admissível que esse ponto de evolução seja definitivo para a nossa esfera. Então, nós somos hoje o resultado das nossas encarnações, e isso aqui não é definitivo. Nós estamos num processo. E ele coloca isso e vai discorrer sobre escolas espiritualistas que trazem essa questão, certo? E agora eu vou dar um salto. No capítulo que ele vai falar em vidas sucessivas, aqui vão ter muitos relatos de pessoas falando, que é o capítulo 14º. A vidas sucessivas, provas experimentais, renovação da memória. Tem um caso aqui muito interessante, o senhor T.H. Jeffé, acho que é advogado da Corte de Apelação de Paris, que ele relatou, certo, que existia uma pessoa que se comunicava com ele, um espírito, e que disse que ia renascer na família. E que deu as características, e ele perguntou, como é que poderia reconhecê-la? Aí ele disse, terei uma cicatriz de 2 centímetros do lado direito da cabeça. E a prima dele estava grávida. E aí o que aconteceu? Quando nasceu, estava lá. Com a cicatriz de nascença. Então, a prova da questão das vidas sucessivas e do mundo espiritual. E isso aqui é um relato. Ele traz vários relatos dessa questão, nesse capítulo. Certo? E aí, vamos correr. Ele vai falar sobre a justiça e responsabilidade e o problema do mal. O mal que eu considero a ausência do bem. Ele diz, a lei dos renascimentos, dissemos, rege a vida universal. Com uma atenção, poderíamos ler em toda a natureza, como um livro, o mistério da morte e da ressurreição. Então, ele aborda a questão do mal. Uma pessoa que morre, que tem todo um processo evolutivo bem baixo, que ainda tem um mal como o procedimento, ele não vai nascer um anjo. Ele vai continuar o processo reencarnatório dele de melhoramento. E ele trata isso. Certo? Trata dos ciclos do tempo que levam ao melhoramento. Nós somos a nossa melhor versão. Sabe? Tentando resumir aqui o dito, porque é muita coisa, certo? E vamos agora passar... Olha se aqui é o terceiro, não. Que ele vai falar, no final, ele fala a lei dos destinos. O que é destino? A pessoa já tem pré-determinado um destino? Ele não coloca isso. Ele diz, dada como esta, a prova de vida sucessiva, o caminho da existência acha de desimpedido e traçado com firmeza e segurança. A alma vê claramente seu destino, que é a ascensão para a mais alta sabedoria, para a luz mais viva. Isso é o nosso destino. Nosso destino é a luz. E ele coloca isso logo no começo. E ele discorre sobre essa questão.
Nós somos fadados a chegar à luz. Isso vai depender de nós. Se vai demorar mais ou menos, vai depender das nossas escolhas. Certo? E ele coloca isso, certo? Ele, olha, no voo do pensamento para elevar-se das verdades de ordem relativa às verdades de ordem superior, eles chegam a aproximar-se, a juntar-se, fundir-se para fazer múltiplas crenças do passado, hostis e mortais, numa fé viva que há de reunir a humanidade no mesmo impulso de adoração e prece. Ele fala sobre o nosso destino. Ele discorre sobre isso. Que por mais que as pessoas não queiram, que se dizem que é inevitável, mas o nosso destino é esse. Pode demorar muito ou pouco, como eu disse, mas é uma questão de tempo. E ele coloca isso. Certo? Que nós não podemos fugir do nosso destino. Que coisa boa, né? Um destino desse. E na terceira parte, que ele fala sobre as potências da alma, que é a questão que ele coloca, que é a dor. A dor ele vai abordar lá no fim dessa terceira parte. E a primeira parte que ele fala, o primeiro capítulo dessa última parte, é sobre a vontade. Ele aborda a questão do nosso livre-arbítrio. Mas ele fala a questão da vontade, porque o livre-arbítrio vai ter um capítulo só para o livre-arbítrio. Que ele fala o estudo do ser. Aqui consagramos a primeira parte dessa obra, deixou-nos entrever a poderosa rede das forças, das energias ocultas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento iluminado, está contido no GEP. Então, nós temos contido em nós mesmos o nosso destino, que é através da nossa vontade. E ele discorre sobre isso. E é muito... assim, o reino dos céus está dentro de nós, disse o Cristo. E ele fala sobre isso. Discorre nesse capítulo essa questão que nós temos dentro de nós todo o poder. E muitas vezes nós não exercemos esse poder do bem. A gente recolhe-se. E ele coloca essa questão. Aí vamos falar no capítulo 21. A consciência, o sentido íntimo. Ele começa esse capítulo, eu estou só colocando o comecinho, porque já são 20 horas e 38 minutos, e eu tenho que correr. Então ele fala o quê? A alma é, como nós demonstramos nos ensinos precedentes, uma emanação, uma partícula do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que há nela de divino, o aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si, por meio de seus sentidos e energias latentes. Então, ele começa falando que nós temos essa potência, mas a gente não usa. Muitas vezes a gente nem sabe, as pessoas nem sabem que tem isso. E ele discorre sobre essa questão do íntimo, de como você tem o poder de Deus, porque nós somos uma fagulha de Deus. E ele coloca isso, nós somos uma fagulha de Deus. Se nós somos uma fagulha de Deus, Deus está dentro da gente. E muitas vezes a gente não entende isso. Pensa que Deus está longe, sabe? Mas está dentro da gente. Basta a gente conhecer e tentar se tornar, e ele coloca aqui, uma pessoa cada vez melhor. Aí vem o 21, que vai falar sobre o livre-arbítrio. Olha aí, livre-arbítrio. A liberdade é a condição necessária da alma humana, que, sem ela, não poderia construir o seu destino. Então, quem constrói o nosso destino somos nós. Certo? Até que a gente entenda e tenha consciência de sermos filhos de Deus. E ele coloca essa questão.
À primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo das fatalidades que o encerra. Necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando a questão mais de perto, vê-se que essa liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre esse círculo e escape de forças opressoras. As nossas forças têm a capacidade de libertarmos quando a gente conhece. Por isso começou lá, penso, sabe? E ele fala da questão do livre-arbítrio e vai discorrer a questão do livre-arbítrio, a importância capital e graves consequências para toda a ordem social, porque sua ação e repercussão na educação, na moralidade, na justiça, na legislação, determinou duas correntes opostas de uma opinião: os que negam o livre-arbítrio e os que admitem com restrição. Então, ele vai discorrer sobre as correntes de pensamento que diz não, é tudo que Deus determina. Eu não tenho escolha nenhuma, já vem pré-determinado, e outras não. E ele vai falar sobre isso, certo? Então, vamos lá. E o 24. A disciplina do pensamento e a reforma de caráter. Começando o capítulo, ele diz: o pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente na roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Através do pensamento, nós construímos uma vida boa, uma vida, eu falo próspera, mas não é próspera financeiramente falando, não. É próspera de crescer moralmente, intelectualmente. Ou temos uma vida miserável, estagnada, parada, certo? Com lamentações. Lamentando por aquilo que nós não temos ou não somos. E ele coloca essa questão, certo? Que não é o muro. E aí, no 25, ele vai tratar do amor. Sabe? O amor como ligação com Deus. E ele trata, ele primeiro diz, ó, amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser com desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde os mais vulgares até os mais sublimes. O princípio da vida universal proporciona à alma uma das manifestações mais elevadas e puras, a intensidade radiante que aquece e vivifica tudo em roda de si. E, por ele, que ela se sente estritamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Então, o amor nos liga a Deus. Ele coloca assim claramente: ligar o poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. E aí ele vai discorrer sobre a questão do amor. Aí, depois do 25, ele vai falar sobre a dor. Né? O que ele diz sobre a dor? Tudo que vive nesse mundo, natureza, animal, homem, sofre, e toda a vida, o amor é a lei do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e o levou à dúvida e ao pessimismo. Como assim? Se tem um amor, por que eu sofro? Por que eu tenho dor? E ele coloca uma questão da consequência das nossas ações, da reparação. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as nossas voltas. E diante dessa esfinge que o fira com um olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? Ele coloca isso. Por que existe a dor?
e que não lhe conserte uma punição, uma expiação, como dizem alguns, é a reparação do passado, o resgate de faltas cometidas. A primeira folha dessa terceiro parágrafo ou quarto, ele fala por que a gente sente dor. Tem nada a ver com Deus, tem a ver conosco, com as nossas ações. A questão das vidas sucessivas, do crescimento, e onde nós escolhemos passar, sabe? E ele vem, ó, a dor e o prazer são duas formas extremas de sensação. Para suprimir uma, a outra seria preciso suprimir a sensibilidade. São, pois, inseparáveis em princípio, e ambos necessários à educação do ser, que em sua evolução deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto de prazer como de dor. As nossas experiências. E ele vai decorrer sobre... Aí fala sobre Epiteto, fala sobre a questão da ideia da felicidade, sabe? E vai falando sobre o primeiro momento do homem feliz, revolta, que tem a revolta, é porque eu sou infeliz, certo? No capítulo 27, ele trata a revelação pela dor. Vai dizer, falar sobre as revelações que a dor proporciona. Ele diz, é principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, poderosamente assente ao mesmo tempo na razão do sentimento que nos faz, e que explique o enigma da vida, o problema da dor. E aí ele trata do Consolador Prometido. Ele vai falar sobre a questão, quando a gente entende o motivo da dor, ela fica mais leve. E como eu digo, é na hora de pagar o boleto. Quem planta, colhe, né? Então, tem que pagar o boleto. Ou você fica muito feliz de estar devendo 100, pagar só 2, ou 5, ou 1, certo? E quando você entende isso, e ele coloca aqui, a dor passa a ser inexistente. Agora, isso para você entender é que é o X da questão. E, para finalizar, ele tem, no último capítulo, que não tem número, que chama Profissão de Fé do século XX. Aí é interessante que ele fala, são 2 folhas, e eu não vou... Mas é muito densa, certo? Ele vai tratar sobre o primeiro, o item O. Ele tentou, ele cita o livro dele, que é Depois da Morte, certo? E vai falar, o primeiro princípio do conhecimento é a ideia do ser. Inteligência e vida. A ideia do ser impõe-se, eu sou. Essa afirmação é indiscutível, não podemos duvidar de nós mesmos. Mas essa ideia só não pode bastar. Devemos completar com a ideia da ação e vida progressiva. Eu sou e quero ser cada vez mais e melhor. Certo? Ele coloca no item 1. Aí vai falar sobre o ser, a consciência. Aí ele fala do item 2. Entretanto, a alma só em metade pertence a si mesmo. Pela outra metade ao universo, ao tudo que faz parte. Por isso, só pode chegar ao inteiro conhecimento de si mesmo pelo estudo do universo, pelo conhecimento. Então, ele fala da necessidade do conhecimento. Aí ele vai falar do item 3. O estudo do universo demonstra, logo à primeira vista, que uma ação superior, inteligente, soberana, governa o mundo. Aí vem no 4. A eternidade, viva e agente, implica em ser eterno e infinito. Deus, causa primária, princípio gerador, origem de todos os seres. Dizemos eterno e infinito, porque o ilimitado de duração implica matematicamente o ilimitado da extensão. Então, ele fala sobre Deus. E vem
No 5, a ação infinita está ligada à necessidade da duração. Ora, onde há ligação, relação, a lei. E fala da lei do universo. E no item 6, o fim da alma em sua evolução é atingir e realizar em si e em volta de si, através dos tempos e das estações ascendentes do universo, pelo desabrachar das potências que possuem um germe, uma noção eterna do belo e do bem, que exprime a ideia de Deus, a própria ideia da perfeição. E para finalizar, que é o último parágrafo dessa profissão de fé, que ele diz: da lei da ascensão, bem entendida, deriva a explicação de todos os problemas do ser, a evolução da alma, que recebe primeiramente pela transmissão atávica, depois todas as qualidades ancestrais, depois desenvolve em sua ação própria para lhe acrescentar novas qualidades, a liberdade relativa do ser, relativa ao ser absoluto, a formação lenta da consciência humana, através dos séculos e seus desenvolvimentos sucessivos, nos infinitos do porvir, a unidade da essência e a solidariedade eterna das almas em marcha para a conquista dos auxílios. Esse é o livro do Leon Denis, em pouquíssimas palavras, certo? Acho que meu tempo voou, né? E eu não falei nem 10% do que é esse livro, certo? Então, alguma pergunta, alguma consideração? Hein, Paloma? Tudo tranquilo? Françoise? É interessante a gente ver, né, a fala do Leon Denis, quando a gente sente, é outra coisa, né, é um espírito de uma escola muito elevada. Eu fiquei me refletindo sobre quando ele fala, né, da dor, quantas pessoas ainda hoje estão sedentas para entender o que é a dor, como viver com ela, como vamos dizer, como se libertar, né? Então, quando ele fala do ser, do destino e da dor, é uma caminhada, é um processo evolutivo que nós estamos tendo, né? E oportunidades que a gente está tendo de reencarnar e de ter essa visão ainda meio, vamos dizer, obliterada do que é realmente o ser humano. Nós precisamos ainda galgar muito, comer muito feijão, né? Comer muito feijão, muita rapadura, para que a gente possa compreender o ser humano com as suas falhas, né? O ser humano integral. É interessante. E tu, Bel, tem alguma coisa para falar aí? Não, aqui só aprendendo com a Iraci aí, nos trazer dessa obra tão importante para a gente ter essa compreensão. Eu acho que é bem profundo e fica o convite para todos que ouvem, assim como para nós também, fazer esse estudo mais aprofundado de uma obra dessa, porque só estudando para a gente poder compreender e depois poder aceitar, né? Aceitar tanta dificuldade que a gente vê hoje, as mídias, os meios de comunicação trazem tantas dores e a gente fica se perguntando, né? O que é que está acontecendo com o ser humano hoje? O que é que está faltando para a gente poder caminhar mais leve, mais próxima do Cristo, mais como os apóstolos, que foram os trabalhadores que vieram logo após o Cristo trazer essa mensagem da Boa Nova. Então, fica o convite. Adorei, Iraci, vamos estudar mais esse livro. Deixar a nossa amiga Paloma aqui discorrer aí nossos momentos finais. É isso mesmo, gente. Estamos nos nossos minutos finais. E com muita alegria e gratidão recebemos aqui a nossa querida Iraci a falar sobre o Leon Denis. E nada melhor a gente fazer aquela prece final com o coração quentinho
E a previsão do tempo de hoje é o quê? Chuva. E você que está aí no sul, no sudeste, pega teu cobertor, vai dormir, tira a naftalina do teu cobertor, menino, que o frio tá de comer um. E vamos fazer o quê? Aquela prece final, com o coração aberto, de gratidão, respirar fundo e agradecer a nosso Mestre Jesus pela nossa noite de hoje, ao compartilhar conhecimento e aprender cada vez mais sobre o nosso querido Leon Denis. Eu gostaria de chamar a nossa querida Françoise Marie para a nossa prece final. Então, vamos lá. Divino Mestre Jesus, irmão maior de caminhada, que possamos agradecer todos os dias por aqui estarmos, por essa oportunidade que estamos tendo de conhecer essa doutrina de amor que nos elucida, que nos faz querer sermos melhores, que nos dá a oportunidade de refletir, de raciocinar, pois a fé raciocinada, ela nos conduz ao aprendizado necessário para o equilíbrio na nossa encarnação. Ilumina na noite de hoje esse espírito de escola que veio até nós para promover, através de suas obras, Leon Denis, através de suas obras, o discernimento, a interação que tanto necessitamos. E que nós, como seres humanos, possamos nos conhecer, rever a nossa conduta, praticar o verdadeiro ensino que o Cristo deixou, iluminar corações, fazer a diferença dentro da vida nossa e daqueles que nos cercam. Ilumina-nos, Senhor, para que sejamos luz, e envolve-nos em vibrações de amor por onde andarmos. Fica conosco na noite de hoje e nos inspira ao bem. Que assim seja. Que assim seja. Gente, não se esqueçam, a prece essencial, bebam bastante líquido. E nessa noite de hoje, pega também teu cobertor. E que amanhã será um novo dia, sextou, vem o fim de semana. E a próxima semana com mais Cuscuz com o Espiritismo, chegando o mês de julho.